O surgimento do gato doméstico é uma curiosidade que ainda intriga cientistas e historiadores. Mas para chegarmos a essa resposta, primeiro precisamos entender o processo de sedentarização da humanidade. Para os historiadores, a sedentarização é o momento em que os humanos deixam de ser nômades e passam a viver em um só lugar, caçando e colhendo seu alimento na natureza. De acordo com pesquisas realizadas, os primeiros indícios de domesticação dos gatos ocorreu há cerca de 10 mil anos, em uma região conhecida como Crescente Fértil, que era nada mais do que algumas áreas dos atuais Egito, Palestina, Síria e Iraque. Como os humanos começaram a plantar e colher o seu próprio alimento, passaram a ter grandes colheitas e os alimentos começaram a se acumular. E com isso, aqueles grãos guardados após uma boa safra logo atraíram a atenção de outros mamíferos, os ratos, que se tornaram um grande problema, pois além de comerem os grãos, ainda transmitiam doenças. Porém, não demorou muito para os agricultores perceberem que os gatos resolviam o problema com muita facilidade e acabaram se tornando grandes aliados. Os humanos perceberam que os pequenos felinos, além de afastar os ratos, eram fofos, limpinhos e uma excelente companhia. Então, começaram a agradar os seus novos amigos, oferecendo-lhes comida e carinho para que eles permanecessem por ali. Nessa época, os gatos eram bem diferentes e não eram considerados da mesma espécie que o nosso atual gato doméstico. De acordo com estudos, todos os gatos do mundo descendem de uma espécie chamada Felis silvestris libica, ou gato da Líbia. Essa é uma espécie selvagem que habita justamente o Crescente Fértil. Entretanto, esse gato é maior e mais agressivo que nossos bichinhos de casa. Existe uma teoria chamada Teoria da Evolução das Espécies. Ela nos conta como os seres surgiram e como aconteceram as modificações nos organismos ao longo do tempo. Baseia-se em evidências biológicas como fósseis e restos preservados de animais e plantas. A teoria explica como alguns indivíduos de uma espécie se tornam mais aptos do que outros graças às suas características, e como eles possuem certas vantagens, vivem mais e deixam mais descendentes, e assim nasce uma nova espécie. Algo similar aconteceu com os gatos, mas nesse caso ocorreu o que chamamos de seleção artificial. Cientistas acreditam que as pessoas perceberam que alguns felinos eram mais agradáveis do que outros. Provavelmente eram gatinhos menores, mais dóceis, melhores gatos domésticos e ótimas companhias. Assim, os humanos preferiam os bichanos com tais características e acabaram cruzando os gatos mais calmos. E com isso deram a origem ao Felis silvestris catus, conhecido pelo comportamento dos gatos domésticos que temos atualmente. Com seu jeito fofo, muita personalidade e uma habilidade única para caçar ratos, o gato doméstico dominou todo o Crescente Fértil. A popularidade dos felinos era tão grande que mais tarde conquistou ainda outros lugares. Algum tempo depois, foram tratados como deuses no Egito Antigo. Mas esta é uma outra história. Inclusive, já temos um vídeo sobre isso aqui no canal. Apesar de sabermos que a convivência entre gatos e humanos acontece há cerca de 10 mil anos, estudos mostram que os gatos domésticos não foram completamente domesticados. Isso significa que os gatos são bem mais parecidos com seus antepassados selvagens do que se imagina. Um estudo desenvolvido na Universidade de Washington demonstrou que os bichanos possuem apenas 13 genes ligados à domesticação, enquanto os cachorros possuem 41 genes. Com isso, concluímos que o gato doméstico ainda guarda parte do seu comportamento selvagem.
Os ataques e as brincadeiras dos bichanos são sutis demonstrações dessa característica. Para eles, o mundo é uma selva e ele é um predador em busca de alimento, mesmo que ele passe o dia inteiro dormindo e só saia para buscar ração. Por dentro, ele ainda é uma fera. Esse foi o vídeo sobre a origem dos gatos. Se você gostou, curta, comente e se inscreva. Até o próximo vídeo.